Padre Pio revelou algo que quase ninguém tem coragem de falar. Há roupas que não deveriam ser usadas na Semana Santa. Roupas que carregam um peso, uma carga espiritual perigosa. Elas não parecem ameaçadoras à primeira vista, mas escondem maldições silenciosas, como sombras que caminham junto de quem as veste. Padre Pio, em um momento de profunda oração, viu o que muitos ignoram. Certos tecidos, cores e estilos que se tornaram portais para o sofrimento espiritual e que, quando usados na Semana Santa, abrem brechas para forças que jamais deveriam ser despertadas. Você já sentiu aquele incômodo estranho ao vestir algo, como se o corpo inteiro rejeitasse a roupa? Já teve calafrios inexplicáveis ao olhar no espelho? Há razões para isso, e são mais antigas do que se imagina. São ecos de tradições esquecidas, seladas por santos, ocultadas por medo de pânico. Mas Padre Pio viu, e ele falou. Ele deixou alertas. Ele nos deu sinais. Não ouvi-los pode custar caro, principalmente agora, neste tempo em que o véu entre o visível e o invisível se torna tão tênue. Essas roupas proibidas não são apenas uma questão de aparência. Elas afetam o espírito. Enfraquecem a proteção divina, rompem pactos silenciosos entre o corpo e a fé. E o mais perigoso, elas atraem o olhar daqueles que espreitam nas sombras, seres espirituais que se alimentam do desequilíbrio, da vaidade desmedida, do orgulho que, mesmo sem palavras, se manifesta na forma como nos vestimos. Na Semana Santa, tudo é mais sensível, mais exposto, mais vulnerável. As escolhas que parecem pequenas podem se tornar portais abertos para tragédias espirituais irreversíveis. Padre Pio não era homem de exageros. Ele falava pouco, mas quando falava, cada palavra tremia no ar como um trovão distante. Uma mulher uma vez entrou no confessionário com uma roupa que ele considerou imprópria. Ele não a julgou, mas chorou. Chorou porque viu, naquele momento, as correntes invisíveis que ela arrastava sem perceber. E o que ele disse depois assusta até hoje. Disse que roupas têm alma e que algumas carregam gritos. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. As vestes que carregam maldição não são apenas vestes, elas são sinais, marcas espirituais. Em tempos santos, como a Semana Santa, quando o sangue do Cordeiro ainda pulsa na memória do mundo espiritual, vestir-se de forma errada é como zombar do próprio sofrimento de Cristo. Há cores que sangram, tecidos que abafam a alma, modelos que, ao serem usados, convidam o orgulho e afastam o arrependimento. Padre Pio alertava sobre isso porque sabia. A aparência é o reflexo da disposição do coração. E se o coração está distraído, vaidoso ou insensível, ele se torna morada do engano. O que mais assusta é que muitas dessas vestes são populares, comuns, aceitas socialmente. Ninguém suspeita delas, mas nos planos invisíveis elas são sinais de desafio. Cores vibrantes demais, decotes ousados, transparências, túnicas que imitam trajes pagãos. Tudo isso não apenas fere a modéstia, fere o espírito. Padre Pio dizia, na Semana Santa, mesmo o silêncio deve ser puro. Imagine então o impacto de roupas impuras, escandalosas usadas nesses dias. Mulheres piedosas da aldeia de Pietrelcina lembram de uma Semana Santa em que uma jovem insistiu em usar um vestido justo e vermelho escarlate. Durante a procissão, ela desmaiou, não por calor, mas por uma força que parecia esmagá-la. Quando voltou a si, tremia. Dizia ter visto olhos dentro da igreja, olhos que a seguiam e julgavam. Padre Pio ouviu tudo. Ficou em silêncio por minutos. Depois disse apenas, ela foi tocada, não pela graça, mas pela consequência de seu próprio orgulho. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Esses casos não são exageros, são lembretes.
Padre Pio não era um moralista. Ele era um combatente espiritual. Ele via além do véu. Ele percebia o que muitos não viam. A Semana Santa é um tempo de recolhimento, de limpeza interior, de compaixão silenciosa. E tudo que usamos deve refletir isso. Roupas largas, sóbrias, simples, cores discretas, que não chamam a atenção para o corpo, mas que anunciam reverência. Tudo deve ser expressão de humildade, porque no Calvário não há vaidade, há sangue, dor e redenção. Há pessoas que ainda hoje, mesmo sem saber, carregam pesos espirituais por roupas que usaram anos atrás. Durante a Semana Santa, roupas que foram elogiadas por todos, mas que internamente plantaram semente de orgulho, vaidade, provocação. Isso não é julgamento, é alerta. Um alerta deixado por um homem que viveu entre visões e estigmas. Padre Pio via as manchas espirituais nas roupas. Ele dizia que algumas cores gritavam no mundo invisível. Cores que ofendem os anjos e alegram os demônios. Há algo profundamente espiritual na forma como nos vestimos nesses dias santos. Não é moda, é batalha. E muitos estão perdendo, sem nem perceber. Você talvez tenha sentido isso. Um vazio, uma tristeza inexplicável depois de se arrumar para a missa. Um desconforto interno, como se o espelho mentisse. Talvez, sem saber, você tenha vestido algo que calou sua alma e gritou ao inferno. Padre Pio dizia que o demônio não precisa entrar pela porta quando a janela da vaidade já está escancarada. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Em tempos tão frágeis como a Semana Santa, toda escolha deve ser feita com consciência. O que você veste fala de você antes mesmo de abrir a boca. A modéstia não é antiquada, é escudo, é muralha. É forma de declarar: meu corpo não está disponível para olhares, mas para o sagrado. Muitos dizem: Deus vê o coração. Sim, mas os anjos e os demônios veem o exterior e reagem a ele. Não se engane, o inimigo observa os detalhes, e ele entra onde houver brechas. E a roupa, muitas vezes, é a maior de todas. É por isso que precisamos ouvir as palavras de Padre Pio. Precisamos parar de achar que espiritualidade é apenas o que sentimos. Espiritualidade é também o que expressamos. É o que comunicamos, até com o silêncio das nossas vestes. Roupas decentes, discretas, são orações visíveis, são gestos de respeito, de entrega, de temor. Você pode dizer que ninguém tem o direito de julgar o que você usa, mas o espiritual não funciona com lógica humana. O espiritual responde a vibrações, e certas roupas vibram com o inferno. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E essa esperança precisa se manifestar também no cuidado com os detalhes. Deus nos chamou para sermos sal e luz, mas não luz de holofote, e sim luz de vela acesa em reverência. Na Semana Santa, tudo grita. As roupas, o comportamento, o olhar, o silêncio. É um tempo em que o céu inteiro se inclina para observar quem realmente entende o sacrifício do Cordeiro. E Padre Pio sabia que para o sacrifício ser honrado, até o corpo deveria se curvar em modéstia. Não é sobre regras, é sobre santidade. Você pode se perguntar: mas será que Deus se importa com o que visto? A resposta está na cruz. Jesus foi despido diante de todos, para que fôssemos revestidos de dignidade. Ele aceitou a humilhação do corpo para nos ensinar que o corpo não deve ser exaltado, mas consagrado. Cada roupa que usamos nesses dias deve ser como um manto de humildade, como um lamento silencioso em forma de tecido, como uma oração costurada em cada linha, porque há dores que não se explicam com palavras. Dores que surgem de dentro, como se algo tivesse se instalado em silêncio. Há mulheres que hoje vivem atormentadas por um vazio, por um peso que não compreendem. Já buscaram respostas em médicos, em terapeutas, em conselhos, mas continuam sentindo como se carregassem um fardo invisível.
O que não sabem é que, em muitos casos, essa dor começou em um gesto aparentemente simples, como escolher a roupa errada em um tempo sagrado. Padre Pio via isso, e o que ele via, poucos suportariam enxergar. Ele falava com lágrimas nos olhos. A alma sente o que os olhos não veem. Você sente que, por mais que tente, algo na sua vida não flui? A oração parece não passar do teto? As noites são longas e carregadas de pensamentos ruins? Isso não é acaso. Nem sempre é um ataque direto. Muitas vezes é o reflexo de decisões espirituais mal orientadas. O demônio não invade, ele seduz. E quando se veste o corpo com vaidade, com arrogância, com a intenção de chamar atenção, é como pintar um alvo nas costas. É como dizer, estou vulnerável. Padre Pio dizia que o mal adora quando os bons se distraem com o supérfluo. Você pode achar exagero, pode até rir de tudo isso, mas o inimigo não brinca. Ele observa os fiéis, especialmente nos tempos santos. A Semana Santa é o tempo mais precioso do calendário espiritual. É quando o céu abre portais de cura, de libertação, de milagres. Mas também é quando o inferno se agita, e quem estiver distraído será tocado. As roupas que deveriam expressar reverência, quando usadas com leviandade, tornam-se iscas. Padre Pio chamava isso de pecado de distração espiritual. Parece pequeno, mas é porta para tragédias invisíveis. Quantas mulheres já perceberam que, depois de certas semanas santas, tudo começou a dar errado? Relacionamentos se desgastaram, doenças apareceram, filhos se afastaram, paz foi embora. Ninguém suspeita da roupa usada naquela missa, do vestido justo, da blusa decotada, da maquiagem carregada demais, do salto que mais parecia desafio do que devoção. O inimigo não ataca com chifres e fogo. Ele se aproxima com elogios vazios, com desejos plantados no espelho. Ele se instala onde encontra vaidade, orgulho e distração. Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você precisa entender que seu corpo é templo. E templo não se enfeita para brilhar aos olhos do mundo. Se cuida, se purifica, se prepara. Especialmente na Semana Santa, quando o sangue do Cordeiro ainda clama da terra, quando os anjos ainda choram diante da lembrança do Gólgota. Há roupas que são como zombarias espirituais. Elas não têm cruz, não têm pudor, não têm oração. São vestes vazias, mas vazias não de tecido, vazias de alma. Padre Pio dizia, quem se veste com arrogância desprotege a própria casa espiritual. Você sente que algo está fora do lugar em sua vida? Que a alegria foi drenada, que a esperança ficou rarefeita? Que a fé parece falhar nos momentos que mais precisa? Isso pode não vir de palavras, nem de atitudes. Pode ter começado com um gesto, com uma escolha, com um tecido. Há demônios que não atacam com força, atacam com sutileza. E a vaidade é o disfarce favorito deles. A vaidade é a maquiagem da queda espiritual. Ela pinta a queda de beleza. E a Semana Santa é o palco preferido para essa atuação. Há um relato oculto nos arquivos do convento de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu. Um exorcismo silencioso. Uma mulher, de família religiosa, começou a sofrer ataques espirituais fortes. Vozes, pesadelos, frieza na alma. Procuraram médicos, psiquiatras. Mas foi só na presença de Padre Pio que tudo veio à tona. Ele não precisou tocar, apenas olhou e disse. Ela abriu a porta com um vestido. O que ele quis dizer nunca foi completamente explicado, mas bastou para a família entender. Nunca mais se vestiram da mesma forma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A moda hoje é pensada para atrair, não para reverenciar. Estilistas criam peças para exibir o corpo, para provocar, para destacar sensualidade. Isso pode até ser aceito no mundo, mas o mundo não entende o espírito.
E se você, mulher de fé, se curva aos moldes do mundo, você se afasta dos moldes do céu. Não é sobre ser bonita, é sobre ser santa. E santidade começa com modéstia, com reverência, com respeito, especialmente nos dias em que o sangue do Salvador ainda escorre pelos olhos da alma. Padre Pio sabia que os demônios andam soltos na Semana Santa. Eles não atacam os distantes, eles tentam os que estão próximos do altar. E como tentam? Plantando dúvidas, vaidades, pensamentos de comparação. Um olhar no espelho se transforma em obsessão. Um elogio se transforma em vanglória. Uma roupa mais apertada se torna um símbolo de superioridade. E quando a alma se alimenta disso, o espírito se esvazia. E o inimigo entra, devagar, mas entra, e começa a destruir. Declare: eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O demônio não teme quem fala bonito. Ele teme quem vive em santidade. E isso começa no silêncio, na escolha do que se veste, na forma de se portar. O que muitos ignoram é que o inimigo lê símbolos. Ele enxerga o que os olhos humanos não veem. Um vestido pode parecer belo para você, mas para ele pode ser um sinal de porta aberta, uma brecha, uma permissão. E quando se abre a porta, é difícil fechá-la de novo. Por isso Padre Pio gritava em silêncio: cuidado com as roupas. É duro pensar que por algo tão aparentemente pequeno, a vida de uma pessoa pode entrar em colapso. Mas a realidade espiritual é assim. É feita de escolhas silenciosas, e as roupas são escolhas visíveis. Em tempos sagrados, como a Semana Santa, cada detalhe é amplificado. Os anjos caminham entre nós, mas também os espíritos da escuridão. Eles observam, eles se aproximam e se instalam onde encontram falta de discernimento. Eles amam a distração, o orgulho, a vaidade. São perfumes para eles. Padre Pio, ao confessar uma jovem com roupas escandalosas, não a condenou, mas disse: você apagou a luz do seu anjo da guarda. Aquela frase ecoou por dias entre os frades, porque não era metáfora, era verdade espiritual. Quando escolhemos o que agride o sagrado, afastamos a luz. Quando nos vestimos com desafio, apagamos a proteção. O anjo não nos abandona, mas se entristece e não age com o mesmo poder. Isso é real. Isso é invisível, mas é verdade. Escreva: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você pode estar lendo isso agora e pensando em todas as roupas que usou sem pensar, nos olhares que atraiu, nos elogios que recebeu, na vaidade que se instalou. Mas a boa notícia é: ainda há tempo. O arrependimento sincero limpa tudo. A oração restaura. A escolha consciente abre novos caminhos, mas precisa ser agora, porque os tempos são urgentes. A escuridão não dorme e a Semana Santa está próxima. Não permita que ela seja um tempo de ataques, que seja um tempo de cura. As vestes santas são aquelas que não chamam atenção para si, mas para Deus. São discretas, humildes, cobertas. Não precisam ser feias, mas precisam ser reverentes. E se você acha isso extremo, lembre-se: a cruz foi extrema, o sofrimento foi extremo, a humilhação foi total. Não se pode lembrar de tudo isso usando o corpo como vitrine. Padre Pio dizia: o corpo que escandaliza envergonha o Espírito Santo. São palavras duras, mas libertadoras. E você precisa saber: não existe neutralidade na guerra espiritual. Toda escolha, até o que se veste, comunica a quem servimos naquele momento. Ou somos reflexo da luz, ou estamos fazendo sombra. A Semana Santa não é um tempo qualquer, é uma ferida aberta na linha do tempo da humanidade. É quando os céus ainda carregam o eco do grito de Jesus. É quando o mundo espiritual se sensibiliza e tudo se torna mais denso. As decisões que tomamos nesses dias definem como seremos visitados espiritualmente, pela graça ou pela opressão.
Você já se perguntou por que parece que, justamente na Semana Santa, coisas ruins começam a acontecer? Brigas familiares sem sentido, crises emocionais repentinas, pesadelos vívidos, sensação de aperto no peito, solidão profunda, lembranças dolorosas que retornam com força. Isso não é coincidência. Isso é espiritual. É a sensibilidade do tempo sagrado sendo violada por escolhas pequenas que ninguém pensa duas vezes, como aquela roupa que parecia inofensiva, mas espiritualizou o erro e convidou o mal a sentar à mesa. Padre Pio, que enfrentava o próprio inferno todos os dias, com as chagas de Cristo abertas em seu corpo, dizia que o diabo odeia a Semana Santa porque ela recorda sua derrota e, por isso, tenta fazer de tudo para transformar a reverência em provocação. Você pode ter se vestido apenas para ficar bonita na procissão ou na missa do lava-pés, mas a pergunta é: para quem você queria ser vista? Para Deus ou para os olhos humanos? A resposta a essa pergunta pode ser o ponto de virada da sua vida espiritual. Não são poucas as pessoas que, após viverem anos de perturbação espiritual, foram entender que tudo começou após uma Semana Santa onde houve um descuido, um look impróprio, uma roupa chamativa, uma ida à igreja com o coração cheio de vaidade e os olhos buscando aprovação terrena. Isso abre uma fenda, porque nesse tempo, mais do que em qualquer outro, Deus sonda os corações com intensidade. E se o coração está dividido entre o altar e o espelho, ele se entristece e o inimigo sorri. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Uma mulher uma vez confidenciou a um padre que, após usar uma roupa provocante durante a missa da Paixão, começou a sentir presenças em seu quarto. Primeiro, era só uma sensação de ser observada. Depois vieram os ruídos. E, por fim, os toques, como se alguém passasse a mão pelo seu braço no meio da noite. Procurou ajuda espiritual. O padre que a atendeu pediu para ela descrever exatamente como estava vestida naquele dia. E antes que ela terminasse, ele apenas disse: "Você se vestiu como um convite." Um convite. Aquela roupa era uma convocação para algo que ela não sabia que estava chamando. E isso é o que mais acontece. As pessoas não sabem o que estão atraindo. A ignorância espiritual é a maior porta de entrada para o mal. O que você veste fala. E não apenas aos homens, mas aos céus e aos infernos. Algumas roupas proclamam reverência, outras gritam desobediência. E as entidades das trevas ouvem esse grito com prazer. Por isso, tanta coisa ruim se manifesta em casas durante e depois da Semana Santa. Há um tipo específico de roupa que Padre Pio dizia ser como veneno espiritual. Aquelas que modelam o corpo com intenção de provocar. Ele chamava de vestes da serpente, porque assim como no Éden, elas enganam, seduzem e depois acusam. A mulher moderna foi ensinada a se expressar através da sensualidade, como se isso fosse liberdade. Mas, na verdade, é prisão. Prisão de um corpo que se torna vitrine. Prisão de uma alma que se sente amada apenas quando é desejada. E tudo isso se agrava na Semana Santa, porque os céus exigem recolhimento e humildade. Declare: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Quando você se veste, você declara com quem está alinhada espiritualmente. As cores têm significados. Os cortes dizem mais que palavras. Roupas muito curtas ou justas demais silenciam o grito da alma por santidade. Padre Pio dizia que a carne que quer aplauso perde a graça. É forte, mas é libertador. E é necessário ouvir isso hoje, porque você pode estar com sua vida travada por causa de escolhas que parecem pequenas. Quantas vezes você chorou e não entendeu o porquê? Quantas noites em claro, quantas orações sem resposta. Talvez Deus esteja esperando apenas que você feche a brecha. Que você diga: "Eu entendi." Que você abra seu guarda-roupa e escolha vestir sua fé.
Que você troque a sensualidade pelo respeito. Que você diga com suas roupas: eu honro o que Cristo fez por mim. Não é sobre ser antiquada. É sobre ser intencional. Não é sobre moda. É sobre altar. E se você ainda não está convencida, olhe para a sua vida. Veja os sinais. Porque o mal age onde encontra permissão sutil. E a roupa é uma das permissões mais frequentes. Não é só na igreja. É em casa. É no mercado. É ao receber visitas. A Semana Santa não é para exibição. É para introspecção. Os santos do passado não usavam roupas rasgadas apenas por pobreza. Era por reverência. Era por temor. Porque sabiam que o corpo fala mais do que a boca, e se o corpo está gritando vaidade, a alma está gemendo no silêncio. Você sente esse gemido, sente a dor da alma que quer ser curada? Então comece pela simplicidade, comece pela modéstia, comece por onde ninguém olha, mas Deus observa. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Há também a energia dos tecidos. Padre Pio dizia que certos tecidos carregam energia. Ele era sensível a isso. Alguns tecidos muito finos, quase translúcidos, eram para ele como véus de vaidade. Ele não os tocava. Dizia que estavam impregnados de intenção. E intenção, no mundo espiritual, é matéria. Se você veste algo para ser admirada, essa energia se transfere. Ela entra em você, sai de você, atrai olhares que não têm nada de puros. Tudo isso contamina. E a contaminação espiritual se manifesta no corpo, nas emoções, nas finanças, nos relacionamentos. Não é exagero, é realidade espiritual. Se você está sentindo que a vida anda pesada, pare agora e pense: como tenho me apresentado diante de Deus? Minhas roupas falam de reverência ou de exibição? Padre Pio dizia que o inimigo não precisa de palavras para saber quem está vulnerável. Ele apenas observa. E se você não tomar uma decisão agora, ele continuará observando e agindo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe aquela blusa que parece inofensiva, mas que deixa você desconfortável perto de pessoas espirituais? Aquele vestido que atrai olhares indesejados, mas você insiste em usar porque fica bem? Preste atenção nisso. O desconforto é o grito do seu espírito tentando te proteger. Mas se você continuar ignorando, em breve o silêncio do céu vai se tornar ensurdecedor. A paz some, a proteção evapora, e a alma sente frio mesmo em dia de sol. Há um preço alto por pequenas rebeldias. A cruz não foi discreta, mas a santidade é. Não se apresenta, não se impõe, não chama a atenção. Ela brilha no recato, se expressa na simplicidade. As santas de verdade são percebidas pelo modo como não disputam olhares, não competem com outras, não vivem para serem vistas, mas para serem lembradas por Deus. Na Semana Santa, cada gesto deve ser um ato litúrgico, cada passo um ato de oração, e cada roupa um incenso de reverência. Se não for assim, melhor nem sair de casa. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você tem uma escolha agora: continuar ignorando o que Padre Pio revelou ou se posicionar. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus quer curar você de dores profundas, mas Ele só cura o que é entregue. E talvez, por anos, você tenha entregado palavras, mas nunca entregou suas roupas, nunca entregou seu corpo como santuário. E é por isso que a opressão espiritual voltou tantas vezes, porque o altar estava contaminado com vaidade. Mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o início de algo novo. Não é fácil, mas é libertador. E o que vem depois da modéstia é milagre. A paz, a alívio, a descanso, porque o céu reconhece quando alguém se veste para agradar a Deus e não ao mundo. E isso muda tudo. Muda o clima da casa, muda os sonhos, muda até o cheiro da alma. É sutil, mas é real.
Se vista de humildade e verá portas se abrindo. Não porque Deus é exigente, mas porque Ele honra os que o honram. Talvez você esteja se perguntando agora, mas será que é por isso que eu não encontro paz? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo ecoar dentro de você neste momento. Porque existe uma dor silenciosa que não se mostra em exames médicos, mas se manifesta no cansaço constante, na tristeza sem motivo, na oração que parece não passar do teto. Você já tentou de tudo, e mesmo assim as coisas continuam dando errado. Nada preenche esse vazio. E se eu te disser que talvez tudo tenha começado com uma roupa? Isso parece pequeno, mas no mundo espiritual não existe detalhe. O inferno trabalha em cima dos detalhes. Padre Pio dizia que o demônio não precisa da sua queda, ele precisa do seu descuido. E é no descuido da vaidade, no prazer de ser vista, no prazer de se exibir, que o inimigo instala as raízes. São raízes invisíveis, que começam pela autoestima doente e terminam na perda da presença de Deus. E quando essa presença vai embora, tudo fica escuro, mesmo com todas as luzes acesas. Você lembra da última vez que sentiu uma paz verdadeira? Daquela sensação de estar protegida, cercada por um amor que te sustentava? Talvez você não sinta isso há muito tempo. Talvez sua fé esteja machucada, arranhada por anos de orações não respondidas. Mas e se essas respostas estavam sendo impedidas por pequenas escolhas que abriram brechas? Roupas usadas em dias sagrados, com intenções erradas, podem travar a bênção. Não porque Deus castiga, mas porque o mundo espiritual entende sinais. E se o sinal que você emite é vaidade, orgulho, sensualidade, a resposta será silêncio, frieza e opressão. Você precisa ouvir isso agora. O inimigo não tem medo de quem vai à igreja. Ele teme quem entra na igreja com o coração e a aparência voltados a Deus. Há milhares de mulheres que hoje se ajoelham diante do altar, mas foram preparadas pelas vitrines do mundo. Usam vestidos que desafiam os olhos santos, roupas que ofendem a memória da cruz, maquiagem que esconde o arrependimento e perfumes que disfarçam a falta de santidade. Padre Pio via isso e dizia: quando o corpo se torna espetáculo, a alma perde o palco da graça. Escreva "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E essa graça é o que sustenta, é o que segura você no momento da perda, no momento do luto, no momento em que a vida desmorona. Porque vai chegar um momento em que nem a maquiagem vai esconder o que você sente, nem o vestido mais caro vai te dar a dignidade que só Deus pode entregar. E quando esse momento chega, e ele sempre chega, você vai lembrar de tudo isso. Do tempo em que Deus te avisava com amor: volta, simplesmente volta para mim, até nas tuas roupas, volta. Há casos relatados por padres de mulheres que, depois de anos sofrendo com doenças emocionais, dores que médicos não explicavam, finalmente encontraram paz, depois de uma simples confissão onde reconheceram que estavam se vestindo para o mundo e não para Deus. Mudaram o guarda-roupa, mudaram a alma, porque a modéstia é uma porta que fecha as brechas da carne e abre as janelas do céu. Pode parecer radical, mas você já tentou tantas outras coisas. Por que não tentar isso também? Padre Pio dizia que a modéstia que cura mais que remédio, porque ela realinha o coração com o céu, faz o corpo se calar e a alma falar. Ele contava que durante os momentos de oração conseguia ver quando uma mulher vestida com pureza entrava na igreja. Não era beleza, era luz. Ele via a luz do temor de Deus. E quando essa luz entrava, as trevas recuavam. Você já parou para pensar quantas trevas podem estar te seguindo apenas por causa do que você veste? Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E não pense que isso é para oprimir. Isso é para libertar. Você já viveu tempo demais, debaixo do olhar dos outros. Já tentou agradar o mundo por tempo demais. Já viveu escrava de um espelho que só te devolve insegurança. Mas Deus
te quer livre. Ele quer que você entenda que sua dignidade não está no decote, nem na cintura marcada, nem nas curvas exibidas. Está na sua essência. Está no Espírito Santo que mora em você. E ele não divide espaço com a vaidade. Ele não habita onde a carne governa. Sabe aquele momento em que você entra na igreja e não sente nada? Em que canta, ora, participa, mas a alma continua seca? Isso é sinal de bloqueio, e o bloqueio pode estar vindo da forma como você está se apresentando diante do sagrado. A cruz exige reverência, o altar exige santidade, e a roupa é parte disso. Não existe culto verdadeiro com roupas que gritam sensualidade. Não existe unção sobre corpos cobertos de vaidade. Há uma guerra invisível acontecendo em cada missa, em cada procissão. E se você estiver vestida para chamar atenção, já entrou no campo de batalha do lado errado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Imagine agora se Jesus entrasse na sua casa, hoje. Imagine se ele batesse à sua porta e dissesse, filha, vim te visitar. Você abriria a porta com a roupa que usou na última Semana Santa? Você se sentiria à vontade diante dele? Ou sentiria vergonha? Se essa pergunta te incomoda, já é a resposta. Porque no fundo, você sabe. Você sabe que precisa mudar. Você sabe que tem algo errado e agora também sabe por onde começar. Não é preciso jogar tudo fora, não é preciso virar outra pessoa do dia para a noite, mas é preciso dar um passo, escolher melhor, entender que, especialmente nos dias santos, sua aparência é uma pregação silenciosa. E essa pregação pode estar glorificando a Deus ou zombando do sacrifício dele. Padre Pio dizia que a modéstia era uma forma de jejum. Jejum do ego, jejum da carne, e esse jejum abre os céus. Você sente que tudo está parado, que as bênçãos não chegam, que o casamento está frio, os filhos distantes, as finanças travadas, a saúde frágil. Talvez Deus esteja esperando só uma coisa, que você diga basta para o mundo e sim para ele. E esse sim começa no corpo, porque o corpo é a primeira expressão da alma. Não se pode ter santidade na boca e sensualidade no vestido. Não se pode cantar louvores com o corpo vestido para a sedução. O céu exige coerência. Declare eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E eu sei, você está cansada, cansada de tentar, de cair, de levantar sozinha, cansada de parecer forte quando por dentro está desmoronando. Mas escuta, Deus não quer mais que você viva assim. Ele te quer restaurada, curada, protegida. E para isso, Ele te convida hoje a dar um sinal pequeno, mas poderoso, que começa com o que você veste e termina com o que você se torna. Uma mulher santa, uma mulher guardada. Uma mulher que, quando pisa na igreja, faz o inferno estremecer, não porque é vista pelos homens, mas porque é conhecida pelos céus. Hoje pode ser o início de tudo novo. Você pode, agora mesmo, decidir mudar. Escolher roupas que refletem quem você é em Deus. Você pode olhar para si com amor e não com cobrança. Você pode se cobrir de dignidade e perceber que é mais leve viver assim. Porque não há prazer maior do que saber que seu corpo, sua alma e sua vida estão em paz com o céu. Escreva, Jesus, eu confio em vós. Se acredita que o céu está te guardando neste momento. E se esse vídeo falou com você, se algo dentro de você foi tocado, se lágrimas caíram e você nem sabe por quê, é porque não é um vídeo qualquer. É um chamado, um sussurro do céu, um toque do Espírito. Você não está sozinha, nunca esteve. Deus está cuidando de você. E o que virá será ainda mais profundo. Mas tem mais. Há revelações ainda mais fortes sobre objetos que você pode estar usando na sua casa e nem imagina o perigo espiritual que carregam.
Não perca o próximo vídeo. Ele vai abrir seus olhos, vai te libertar, vai te armar contra tudo aquilo que hoje tenta te destruir em silêncio. Assista ao próximo vídeo. Prepare-se. Você vai entender por que sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Continua no próximo vídeo.